O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre o HSML11. Vamos acompanhar o seu relatório gerencial referente a maio de 2025. É um fundo de shopping da HSI. Que objetivo e política do fundo? O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de shopping center. O fundo teve início em julho de 2019, tem cerca de quase 6 anos. A gestora HSI e administrador S3. Ele tem a taxa de administração de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais taxa de escrituração. Tem a amada taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. E o benchmark dele é 6% mais IPCA. Ele tem um valor patrimonial de 2.264 milhões ou R$ 108,83 por cota. Quando foi feito o relatório gerencial, ele tinha um valor de mercado de 1.789 milhões ou cerca de R$ 86 por cota. A última distribuição de rendimentos dele foi de 65 centavos por cota. Ele tem 188 mil cotistas e a liquidez diária média de 1.900.000. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está R$ 84,50. Que seria o comentário do gestor, cenário macro, que nós pulamos. Que ele fala que a Selic está 14,75, realmente ainda está. E a projeção do IPCA 2025 deve ficar em 5,8, segundo a HSI. E o crescimento do PIB de 2025 com crescimento de 2,5. Que seria o desempenho operacional do portfólio. Em abril, o portfólio apresentou o crescimento de 1% no resultado operacional líquido, o famoso NOI, em relação ao mesmo mês do ano anterior, alcançando R$ 101,00 o metro quadrado. Impactado por uma receita não recorrente recebida no shopping metrô Tucuruvi em abril de 2024, o que resultou em uma variação negativa de 18% no NOI deste ativo na comparação anual. Que eles falam das vendas do portfólio, que apresentaram crescimento de 18% em abril, na comparação com o mesmo mês de 2024, alcançando R$ 1.414 o metro quadrado. Que o principal destaque continua sendo o Via Verde Shopping, com crescimento de 35% frente a abril do ano anterior. Aqui todos os ativos dele. Ele tem 7 ativos. Aqui seria um quadro de como é que foi o NOI e as vendas. O destaque positivo é o Super Shopping Osasco, que teve uma variação em relação a 2024, 21% positivo. E o destaque negativo é o metrô Tucuruvi, que teve uma variação negativa de 18%. Aqui o NOI por metro quadrado. O Pátio Maceió teve 105 reais o metro quadrado. Granja Viana 96. O Super Shopping Osasco 125. O Via Verde 76. Metrô Tucuruvi 127. E o Paralela 98. E o Uberaba 107. Dando uma média de R$ 101,00 o metro quadrado. E teve uma variação de 1% na média. Que em relação à venda, ele teve um aumento de 18%. E as vendas por metro quadrado chegou a R$ 1.414 o metro quadrado. Em maio, o fundo recebeu a segunda parcela da venda do Shopping Uberaba, correspondente a 11,67% do valor total da transação, resultando em um lucro de 5 milhões ou 27 centavos por cota. O ganho de capital estimado é de 15 milhões ou 73 centavos por cota, já considerando as projeções de correções monetárias. Aqui nós podemos ver o não recorrente, que é os ganhos de capital e as parcelas que tem para receber, que é o Pátio Maceió. Ele deve receber a quarta parcela em setembro. E o Uberaba ele deve receber a terceira parcela, que é em novembro. Isso daqui é as parcelas desse ano ainda. Dando um total de R$ 1,80 por cota. A venda total.
A projeção dessas duas parcelas dá uma projeção de 73 centavos por cota, ou 15 milhões. Que ele está falando de um pré-pagamento que ele fez, com o objetivo de fortalecer a estrutura financeira do fundo no longo prazo e ampliar a segurança dos cotistas. A gestão decidiu de forma discricionária realizar neste mês a liquidação antecipada de parte dos juros acumulados do CRI IPCA 3, junto ao Shopping Paralela, no valor de 3 milhões e meio ou 17 centavos por cota. A operação foi realizada sem a incidência de multa por pré-pagamento e deverá gerar uma economia estimada de 438 mil ao longo dos próximos 12 meses, equivalente a 2 centavos por cota. Uma redução de 39% no valor que seria pago nesta trecho do CRI caso o pré-pagamento não fosse realizado. Esse daqui deve ter sido um dos motivos que fez o fundo, o HSML, diminuir a distribuição de dividendos, que antes estava em 80 centavos por cota, e já faz um mês que ele baixou para 65 centavos por cota. E foi o que ele distribuiu esse mês também, 65 centavos por cota. E aqui ele já dá o guíndice também. O guíndice de distribuição atual para o restante do semestre é de valores entre 65, que é a banda inferior, e 82 centavos, que é a banda superior. Acredito eu que esse mês ainda ele deva anunciar 65 centavos e deva dar um novo guíndice. Aqui é a famosa DRE do fundo. Tem com receitas imobiliárias de 22 milhões. Dessas, 17 milhões foi receitas com aluguéis. 5 milhões e meio foi ganho de capital com vendas, ou seja, é um resultado não recorrente. E 1 milhão de receita financeira. Ele teve um total de 7 milhões e 600 de despesas, sendo 6 milhões com a famosa alavancagem, dando resultado operacional de 16 milhões ou 78 centavos por cota, tirando 3 milhões e meio com resultados não recorrentes, dá um resultado de 12 milhões ou 61 centavos por cota. Essa despesa aqui, financeira não recorrente, acredito que tenha sido é o pré-pagamento do CRI 3 lá que ele fez. Por isso que o resultado do fundo foi menor que o resultado distribuído. Ele teve que usar 4 centavos de resultado acumulado. Ele tinha 89 centavos mês passado. Agora esse mês ele foi para 85 centavos. Que ele fala, resultado acumulado do fundo ao final do mês foi de 85 centavos por cota. Como eu falei, desde janeiro ele baixou de 80 centavos para 65 centavos. O guíndice dele do primeiro semestre de 2025. E nos próximos relatórios gerenciais ele já deva dar o guíndice do segundo semestre. Acredito eu que devido a esse cenário de incerteza ele deva manter esses 65 centavos por cota. Há uma possibilidade, acredito eu que até é relevante, dele ter que distribuir uma porrada de semestre, porque mês que vem já é o final do semestre. Então, ele tem que distribuir os 95 centavos, os 95% obrigatório do resultado do semestre. A não ser que ele pague, faça igual ele fez agora, pague mais algum CRI, mais alguma despesa que tenha, para o resultado distribuído não ficar abaixo dos 95% obrigatório. Que seria a rentabilidade, que é a liquidez. O fundo encerrou o mês de maio com 188 mil cotistas e o valor de mercado de aproximadamente 1 bilhão e 800. E o volume médio diário de negociações registrou no mês 2 milhões. Podemos ver a negociações diária dele vem diminuindo. Pode ser, a média é cerca de 3,4 milhões, mas nos últimos meses vem diminuindo. De março para cá, baixou de 3 milhões. E deve ser, grande parte, impactado pelo baixo dividendo dele. Aqui seriam as obrigações dele, a alavancagem. Ele tem uma alavancagem líquida de 18,6%. O que ele pré-pagou foi esse IPCA 3 aqui, do Shopping Paralela. E ainda tem um saldo de 9 milhões. Com a taxa de IPCA mais 6,9%. E o prazo dele é até março de 33. No consolidado ele tem 625 milhões de dívida, sendo 63% com a taxa de IPCA mais 7 e 37% com a taxa de IPCA mais 2. Aqui é o cronograma de amortização dele.
Ele ainda tem 14 milhões para pagar em 2025. E ele tem liquidez do fundo de 153 milhões ainda. Esse valor aqui daria para pagar até 2029. Então, está relativamente sossegado a alavancagem dele. Ele tem até 2029 para aumentar seu caixa, vender algum ativo ou continuar fazendo o que ele está fazendo, que está retendo os 5% no semestre. Que ele fala aqui, os dados ora apresentados nessa sessão correspondem às informações do resultado dos empreendimentos até o mês de abril de 2025. Em abril de 2005, o NOI registrou um crescimento de 1%, como já vimos, em relação ao mesmo mês de 2024, alcançando o NOI por metro quadrado de R$ 101,23. Destaques positivos no mês: Super Shopping Osasco com 21% positivo, Pátio Maceió com 13% positivo e o Via Verde também com 13%. Em relação às vendas, foram 18% positivo em relação ao mesmo mês do ano anterior, alcançando a vendas por metro quadrado de R$ 1.414. O destaque do mês foi o Via Verde Shopping, com crescimento de 35% em relação a abril de 2024. Em abril, a inadimplência líquida total do portfólio caiu, registrando um percentual de 1,3%. E a taxa de ocupação finalizou o mês em 95,7%. Aqui os gráficos, seria a venda em relação a 2025 em relação a 2024. Em abril ele foi impactado positivamente 18%. O NOI em relação a 2024 e 2025, 1%. E a média móvel trimestral, 3%. Aqui seria o gráfico de custo de ocupação. Está em cerca de 10,1%. A inadimplência líquida total, 1,3%. E ele deu 1% de desconto. Que a taxa de ocupação, 95,7%. Mês passado estava 96,3%. Então ele teve uma leve queda na taxa de ocupação do mês passado para esse. Que é a composição da carteira. Ele tem 93% a esse AMM. AMM seria o aluguel mínimo. Então ele tem 63% de aluguel mínimo. Composição do NOI: 23% do Shopping Metrô Tucuruvi, 17% do Shopping Pátio Maceió e 9% do Super Shopping Osasco. Que é o tipo de loja: 66% são lojas âncoras, 25% são lojas satélites e 9% são mega lojas. Aqui é o portfólio do fundo. Os 7 shoppings, todos os 7 shoppings dele ele tem posição majoritária. Ele teve uma BL própria de 179 mil metros quadrados, 1.200 lojas e mais de 12 mil vagas de estacionamento. E no total ele tem 74% de participação. Aqui são onde ficam os shoppings. Aqui tem aonde você pode clicar, aqui tem um link para você clicar e ver cada shopping. Eu recomendo você entrar e dar uma olhada para ajudar a auxiliar nos seus estudos. E aqui é cada ativo deles mais detalhadamente. Vamos ver esse Shopping Metrô Tucuruvi aqui. Ele tem 100% do fundo, uma BL total de 32 mil metros quadrados, 221 lojas, 2.188 vagas de estacionamento. É a operadora Alkia. E aqui ele dá uma breve descrição como é que foi o shopping no mês. Em abril de 2025, as vendas totais de 100% do ativo somaram 47,9 milhões, representando uma variação de 25% positiva em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já o NOI, a variação foi de menos 18% negativo, comparado ao mesmo período de 2024. Impactado por efeitos não recorrentes. Excluindo tais efeitos, a variação teria sido 3% positiva. Então, devido ao não recorrente, teve uma variação de 21%. Aqui é a seção de o HSML nas mídias. Bom, e esse foi o relatório gerencial de maio, referente ao mês de abril de 2025.
Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de venda. Tem caráter informativo para te auxiliar nos seus estudos. Minhas considerações final: um ótimo fundo imobiliário de shopping. Ele tem uma estratégia única em relação aos outros shoppings imobiliários, em relação aos outros fundos imobiliários de shopping, que ele é majoritário nos seus ativos. Ele que gosta de tomar a decisão. Por isso, por querer sempre ser o majoritário, ele não tem muitos fundos, não tem muitos ativos, não tem muitos shopping, tem apenas 7 shopping. Então esse é um ponto de atenção. Ele tem poucos shoppings. A alavancagem dele está controlada. Como podemos ver, ele tem liquidez para pagar até 2029. Outro ponto negativo é o baixo dividendo dele. Ele tem condição de pagar mais. Eu tenho na carteira. Na minha visão, é um dos top 3 fundos imobiliários da bolsa. De shopping, lógico. E deixa aí no comentário o que você achou desse shopping, se você tem na carteira ou não tem. E qual que você acha que é melhor que ele. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.